Olá você, meu amigo. Boa tarde, olá você, meu irmão, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para todos nós que estamos aqui, em especial para a sua igreja, claro. Contudo, também, ela, de relance, evidentemente, pode tocar em seu coração, você que ainda não teve experiência com Deus. Por quê? Nós vamos falar hoje a respeito de o cristão e o mundo. E para isto, eu vou convidar você, quer crente, quer não, quem sabe depois desta mensagem, depois desse programa, abrir sua Bíblia no capítulo 17. E você vai ver a preocupação de Jesus com estes cristãos que, apesar de estarem no mundo, têm todo o cuidado de Jesus desde os dias da fundação da sua igreja. Desde o momento em que a igreja de Jesus foi fundada, ainda ali no embrião, tá? Embora também isso se estenda para a igreja velho-testamentária, mas a igreja neotestamentária, do Novo Testamento ali, ainda no seu embrião, no ministério de Jesus, nos 3 anos de preparação daqueles que seriam os apóstolos, né? Além de discípulos, passariam a ser apóstolos, isso é, seriam enviados para o mundo para impactar a sua geração, e isto aconteceu, evidentemente. Ali nascia a igreja e ali também já nascia a preocupação de Jesus, né, com aqueles que iriam lhe seguir a partir daquele momento, né, porque Jesus, a Bíblia nos mostra que ele veio no Velho Testamento, cumpriu normas no Velho Testamento da lei, mas cria uma igreja agora com gentios, e esses gentios seriam responsáveis por pregar a sua palavra ao mundo. Mas aí ele começa, não posso dizer, ou se disser não está errado, que ele começa com um convite àqueles que ali estavam para levar a sua palavra. E para levar a sua palavra, isto é, embutido nesse convite, evidentemente, estava a necessidade de sair do mundo. E nós vamos explicar já já que mundo é esse. Não é o mundo geográfico, não é o mundo terra, não é o mundo criação, mas tudo aquilo que nós vamos mostrar aqui, evidentemente, e isso acontece. A igreja, evidentemente, apesar de estar neste mundo geográfico, a partir da sua fundação, capítulo 2 de Atos Pentecostes, no dia de Pentecostes, nós observamos que realmente há uma saída do universo que constitui o mundo social, o mundo político, o mundo, como diríamos, no qual a igreja estava inserida na realidade social, política, religiosa, em que a igreja no início estava inserida e que estamos ainda inseridos hoje, por isso é necessário que saiamos deste mundo, né? E é justamente disto que eu quero falar com você, meu irmão, que sabe, mas que seja edificada mais uma vez você com este assunto, que é a necessidade de o cristão não fazer parte deste mundo. Isto é emergir do mundo a cada dia, a cada instante, enfim, no decorrer da sua história, não apenas no dia da conversão, mas também no dia a dia você precisa emergir, você precisa sair. Até porque a igreja, essa palavra igreja, que deriva-se do grego, tem raiz na palavra grega, eclesia ou eclésia, como alguns outros chamam, né? Eclesia ou eclésia quer dizer chamados para fora. E é justamente a respeito disso que eu quero que nós nos debrucemos, a respeito dessa necessidade de sair do mundo social, religioso, político, enfim, convencional no qual nós vivemos, nós estamos inseridos, embora não saiamos do mundo geográfico em que estamos, pelo menos por enquanto, porque um dia sairemos todos nós deste mundo geográfico também, e aí não apenas a igreja, né? Mas também o mundo. Então, o que é que eu quero que você entenda? Eu vou usar um termo aqui, eu vou usar aqui uma palavra, um neologismo, não que foi criado por mim, isso já ouvimos, você já deve ter ouvido. Eu vou dizer a você que você
meu amigo que ainda não aceitou a Jesus, você necessita ser eclesiado, tá? Um neologismo, isto é, uma palavra nova, talvez nem no dicionário exista essa palavra, por isso nova, legismo, logismo, palavra. Você precisa também sair deste mundo, tá bom? Sair do mundo. E é justamente isto que eu quero desafiar hoje a você entender isso, e você que é cristão edificar-se com aquilo que nós temos a respeito dessa nossa saída que já aconteceu no dia que nós nos convertemos, nos batizamos, nos direcionamos, demos uma guinada de 360 graus, tá bom? Então, eclesiado, você precisa, grava bem isso aí, depois procura aí, dá um Google aí, você que não é evangélico, dá um Google que significa eclesiado, que apesar de ser um neologismo, já consta, já no Google já consta esse termo, essa palavra que você está ouvindo hoje. Então, você precisa deixar o mundo, você precisa sair do mundo. Por quê? Deixa eu mostrar algumas considerações a respeito desse assunto, desse tema, e você vai perceber que eu tenho razão e a palavra de Deus nos dá base para tanto. Primeiro, os cristãos foram retirados do mundo, tá bom? Como assim? Expliquemos. Isto é ensinado pela Escritura em Gênesis 12, Apocalipse 18:4, a palavra mundo não se refere à criação, isto é, o mundo, o globo terrestre, mas ao mundo no sentido de de 1 João 2,15, o qual eu faço questão de ler, do 15 ao 17, que nos diz o seguinte, preste atenção aqui, olha lá. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O 16 diz assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. O 17 diz assim, e o mundo passa, e as suas concupiscências. Concupiscência é desejo, deixa eu dizer a você. Eu vou ler assim, e o desejo, né, do mundo também passa. Um dia, este desejo do mundo social, familiar, conjugal, enfim, profissional, ministerial, vai passar. E a concupiscência deste mundo, que é o mundo que nós queremos que você entenda aqui, você precisa sair da concupiscência, dos desejos que esse mundo nos oferece. Gálatas 5,16 tem uma relação dessas coisas que compõem o mundo do qual a igreja de Jesus foi desafiada a sair, tá? Lá em Lucas 16, lá em Gálatas 5,16 em diante diz o seguinte, porque as obras da carne são conhecidas ou manifestas e são prostituição, imoralidade, contenda, intriga, briga, picuinha, fofoca, desejo de ter muito dinheiro, enfim, tudo isso diz respeito a este mundo que nós estamos dizendo a você que é preciso você sair, tá? Você precisa ser retirado deste mundo. Os cristãos são odiados pelo mundo. João 15:20 nos mostra isso, não apenas João 15:20, mas João 15:20 nos ressalta bem isso, porque o mundo odeia Jesus. Muitas vezes este ódio começa pela própria família. Jesus disse que o pior inimigo do crente é a própria família. E por isto é que o homem mostra, o ser humano convertido mostra que ele saiu do mundo, porque ninguém o entende e aí passa a vê-lo com outros olhos totalmente diferentes. Esta é a grande realidade. E quando nós falamos aqui em Gênesis 12, eu diria que foi o momento em que Deus mostrou a gente, ou pelo menos se utilizou lá, quando convidou Abraão, disse, Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua família, vai para uma terra que talvez tu não sabes, mas com certeza lá tu vais conhecer que uma terra que mana leite e mel, isto é, um lugar que eu preparei para vocês. Então, este convite para Abraão sair do meio da sua parentela, do meio da sua terra, já prefigurava, já mostrava lá na frente que era necessário que o povo com o qual Deus ia trabalhar para evangelizar o resto do mundo, até os dias que ele voltasse para buscá-los, seria necessário
Aquilo ali mostrava que seria necessário sair. E talvez você não saiba, mas todo crente está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Nós saímos deste mundo da concupiscência. Oh, não, eu conheço fulano que é evangélico, que é crente, mas é assim, continua assim, assado, blá, blá, blá. Nós estamos falando não de crentes, mas de cristãos regenerados em Cristo Jesus. Certamente ele saiu e tem um testemunho para lhe impactar, e deste talvez você nem fale, mas tenho certeza que fala muito ao seu coração, e com certeza você tem observado, você tem percebido que realmente tem cristãos. O cristão regenerado, o cristão salvo, certamente saiu mesmo daquele mundo, daquela imundícia de Gálatas 16, né, da intriga, da porfia, da emulação, do desejo de enriquecer, de querer dinheiro de forma ilegal, de forma injusta, as picuinhas, as contendas, enfim, meu querido, há um mundo no qual o ser humano está submetido e talvez não perceba, e Jesus está dizendo que é preciso sair dele. E não se sai dele se não for através de uma conversão. Você precisa se converter. Você precisa receber o dom de fé salvífica. Você precisa ter uma experiência particular com Cristo Jesus para entender o que eu estou lhe dizendo, porque o crente que está me ouvindo sabe o que eu estou dizendo, mas você talvez ainda não tenha essa experiência e precisa entender isso, tá bom? Como Abraão e como os crentes, você precisa sair do mundo, você precisa se afastar das concupiscências, do adultério, dos desejos do coração, dos desejos da carne. Este é o mundo que a Bíblia mostra que o crente, que o ser humano, precisa sair, precisa se retirar dele, para que amanhã, quando Jesus voltar, tenha um encontro glorioso no seu retorno e receba a ordem para subir às mansões celestiais. Outra coisa que temos que considerar: os cristãos vivem Deus no meio de um mundo sem Deus. Versículo 11 do 17, que eu não li, tá? Eu li o outro para mostrar a você que nós temos um texto base, mas se você for ler 17 e 11, você vai ver que o cristão vive... deixa eu ler novamente aqui. Os cristãos vivem Deus no meio de um mundo sem Deus. Tá bom? Nós vivemos Deus no mundo sem Ele. E precisamos, evidentemente, nos manter com este porte, tá, de cristão distanciado do mundo e suas concupiscências, os seus desejos malignos, tá? A encrenca, a intriga, a briga, a morte, os assassinatos, os adultérios, enfim, tudo isto, meu querido, meu irmão, faz parte do mundo do qual o cristão não deve fazer, e você, se eu fosse você, pensaria nisto também. Os cristãos no mundo são semelhantes a luzes na escuridão. Filipenses 2,15, Mateus 5,14 nos mostra que nós somos luzes. A Bíblia nos chamou para ser luz no mundo, para mostrar que precisamos ter uma conversão, precisamos ter um encontro com Jesus, e a partir dali mostrarmos ao mundo que aqueles conceitos dos quais nós defendíamos, e não apenas defendíamos, mas também participávamos, estarão sempre errados diante da presença e daquilo que Deus espera de um ser humano. Os cristãos estão separados do mundo. O versículo 17, 14, Gênesis 1, 4 também nos mostra esta necessidade. Os cristãos não comungam com os falsos irmãos, tá? Os cristãos não comungam com aquele crente, aquele homem, aquele ser humano que se diz evangélico, mas não deixou o mundo. Ele ainda está atolado no mundo em que estava anteriormente. Muitos até saem e depois voltam, evidentemente. Os cristãos têm a maior tarefa deste mundo, versículo 18 deste capítulo 17, que fala desta necessidade do cristão sair. Também 2 Coríntios 5,20 nos mostra esta realidade. Os cristãos são guardados no mundo. Há uma proteção. Jesus orou para que o Pai, para que Deus protegesse os seus filhos, aqueles que saíram do mundo. Ele disse: Pai, eu não quero que os tireis do mundo, preste atenção, mas que proteja-os no mundo,
geograficamente falando. Porque eles não pertencem mais a este mundo, logo tornam-se frágeis, tornam-se muito factíveis de agressão, de espetadas, né, do mundo que aí fora está. Os cristãos, e por último, os cristãos em breve deixarão este mundo. Quando o mundo fala este mundo aqui, está falando de um mundo geográfico. Meu querido, meu amigo, meu irmão, Jesus te ama e te chama para seres eclesiado, saído do mundo. Amém.